Oi pessoal, hoje vou falar aqui de Eric, minissérie que estreou aí no finalzinho deste último mês de maio lá na Netflix, que foi criada pela Abby Morgan, que foi roteirista aí de TV, como em Sex e Traffic, e também de cinema, como em filmes como As Sufragistas e também A Dama de Ferro. Teve todos os episódios aqui desta minissérie dirigidos pela Lucy Forbes, que já dirigiu episódios, por exemplo, de The End of the Fucking World. E traz aqui no elenco o Benedict Cumberbatch, a Gaby Hoffmann, o McKinley Belcher III e o Dan Fogler aí encabeçando o elenco de grandes atores para contar essa história de um menino que desaparece em Nova York nos anos 80 e um pai aí vivido pelo Cumberbatch precisa lidar com questões aí psicológicas para poder encontrá-lo. E eu vou me aprofundar em todos os comentários logo depois que eu rodar a vinheta. Bom, temos aqui um programa que eu gostei bastante, principalmente por ele ter 6 episódios ali, ele é bem conciso e conta a história que ele precisa contar sem ficar demasiadamente alongado. E eu acho que isso funciona muito e eu gosto dessa ideia. Eu acho que a história aqui é muito interessante, ela se estabelece muito bem para contar essa história que para mim acaba sendo surpreendente e montada de uma forma que eu acho interessante, elegante e bem conduzida. Eu gosto aqui principalmente porque conforme a história vai se desenrolando, ela vai apresentando vários momentos, vários núcleos, várias questões ali, que aparentemente não tem uma ligação tão forte. As ligações que são apresentadas são superficiais, mas depois elas vão se aprofundando. Mas antes de eu continuar realmente aqui trazendo para vocês os meus pensamentos sobre Eric, eu vou avisar que esse vídeo vai conter spoilers desses 6 episódios da minissérie. Então, caso você não tenha assistido ainda, recomendo que você faça isso primeiro e depois volte aqui no vídeo. Se você já assistiu a minissérie ou não se importa com spoilers, vamos continuar junto e aproveita também, já deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e clica aí no sininho para sempre receber notificações, beleza? Voltando aqui para os meus comentários, eu gosto principalmente dessa questão do quebra-cabeça ser montado de uma forma que não é tão comum a gente ver em produções do tipo. A gente tem a questão ali do vice-prefeito, que tem uma ligação superficial com o Vincent do Benedict Cumberbatch. Tem essas questões do lixo, porque estava uma crise do lixo ali em Nova York, né, acumulando lixo nas ruas e tudo mais. E aí a gente já tem essa vertente dos trabalhadores, né, da galera que trabalha ali recolhendo o lixo nas ruas, que também se desdobra numa outra questão que é do tráfico de drogas, que a gente vai ver mais pra frente num outro mistério também da minissérie. Então a gente vai tendo todas essas questões que vão sendo alocadas ali de uma forma bem curiosa, mas depois elas fazem todo sentido para dentro da trama. Então eu acho que é uma trama de montar peças, uma trama de desvelar o novelo muito interessante, bem conduzida, criativa e muito inteligente. Tá? Para quem ainda está em dúvida, não é baseado em fatos reais, é uma série realmente de ficção com personagens ficcionais, que eu acho que é muito interessante aqui. Uma coisa que eu acho que deu um tom muito próprio para dentro dessa minissérie que a gente não tem comumente em outras produções é o fato do Vincent do Cumberbatch ser aí um dos criadores de um programa infantil que é o Good Day Sunshine, aqui no Brasil foi traduzido como Belo Dia, Dia de Sol, que é um programa infantil ali com meio que bonecos, né, uma coisa meio Muppets e etc, né? E isso também ali desvela numa questão muito interessante que é essa criatividade do personagem dele, a criatividade do filho, o que ajuda a mapear os passos do menino por causa dos desenhos que ele vai deixando por alguns pontos importantes para dentro da narrativa aqui, como no porão lá do zelador do prédio, ou na própria casa onde ele fica abrigado ali, abaixo do metrô, onde ele fica por um tempo, etc. E também sobre a criação que ele faz do Eric, que dá título aqui ao programa, que acaba sendo ali uma alucinação que o pai acaba vendo, já que ele tem ali vício em álcool, em algumas outras drogas, e tem ali alguns problemas em relação a isso, uma vida difícil com a relação aos pais e uma relação difícil com a esposa, e aí alguns momentos também com essa dificuldade com o próprio filho, o que faz com que ele acabe desaparecendo. E aí, já avisei, vamos ter spoilers, mas é que eu acho bem interessante porque toda essa ideia de que o menino foi sequestrado, foi raptado e que todo momento conta ali e tudo mais,
e na verdade ele fugiu por causa de uma situação que aconteceu com o pai, que até então a gente não sabia, né? A gente vai descobrindo um pouco mais pra frente. Então, além de abordar todo esse desespero dessa família e dessa busca por esse menino, o que é muito interessante ali, principalmente da forma que vai se desdobrando para a gente descobrir que nada do que estava sendo pensado ali era real, a gente também tem essa questão da crise do lixo, a gente tem umas questões de política também. O pai do Vincent ali é um grande empreendedor, então está tentando fazer uma gentrificação ali em Nova York, ou seja, tirar as pessoas mais populares, alguns comércios de bairro e tudo mais, para criar grandes edifícios, grandes condomínios e tudo mais, coisa que a gente vê aí bastante. Tem toda essa questão política ali no papel do Castilho ali e tudo mais. Tem essa questão dos garis também, que tem um comando ali, né? Que é um cara também ali bem quisto na sociedade, um grande empresário que está ali traficando e tudo mais. Tem essa questão da Lux ali da boate, tem essa questão ali dos predadores sexuais, né? Que ali são predadores até de menores. E tem também toda a questão sobre as próprias políticas, a forma como elas estão tratando as pessoas em situação de rua, nessa questão de vamos limpar a cidade, não só retirar o lixo, mas também essas pessoas que vivem na rua. E ali também essa questão sobre as pessoas LGBT, que tem toda uma questão ali de fechamento de boates e tudo mais, de prisão de pessoas, que está uma questão ali que é muito em voga naquela época em Nova York, que vinha ali desde os anos 70, os anos 80 também, né? Pessoas que, segundo eles, estavam tendo atos que eram contra a moral, que eram contra a ideia de sociedade que eles queriam empregar, e por isso a gente tem até um policial, né, que fica ali encarregado do caso, que está passando por essa crise porque ele é um homem gay e ele não pode revelar por medo de retaliação e tudo mais. E não só ali também, ele é um homem negro, então a gente também tem toda a questão do racismo também bem ali em ebulição naquele momento. Então todas essas coisas ali, elas parecem banais e parecem só para contextualizar o momento, a época e tudo mais, mas elas acabam sendo importantes para dentro da trama central e elas acabam sendo peças importantes que vão sendo articuladas, montadas e amarradas ali de uma maneira que eu acho que funciona muito. Os atores são ótimos. Eu falo aqui principalmente do Benedict Cumberbatch e da Gaby Hoffmann ali vivendo a Cassie, né, a esposa do Vincent ali. Os dois dão um show de atuação que eu acho que é muito bem composto e muito bem articulado, dirigido, escrito e atuado. Mas aí vocês me perguntam, bom, mas aí a gente vê essa série toda e o menino na verdade fugiu, a gente fica numa investigação tão complexa, tão cheia de nuances, tão cheia de questões para descobrir que o menino simplesmente fugiu. Tudo bem, é um pouco diferente do que a gente vê comumente, mas não é meio que fazer o público um pouco de bobo? Não, porque isso leva com que este detetive, a polícia, seja pressionada para investigar um outro caso de desaparecimento de menor, que já estava fazendo 11 meses ali, que é do Marlon Rochelle, que era um menino negro, gay de periferia, que desapareceu há quase um ano e ninguém estava dando bola para isso. Então a gente insere essa mãe buscando por justiça e essa busca pelo Edgar ali, que é o menino que some ali, né, que é o grande mote da história, mas isso leva também com que a polícia pense, né, o detetive pense, bom, eu preciso ir atrás também deste outro menino, porque eu devo isso a essa mãe, eu devo isso a ele, porque mesmo que ele já esteja morto, a gente precisa concluir esse caso e dizer para a mãe o que aconteceu com seu filho. E é aí que a série também, para mim, é muito inteligente e muito bem pensada e articulada, porque ela coloca toda essa situação do menino branco, que estava ali sendo procurado à exaustão, mas que na verdade simplesmente fugiu. E um menino negro, gay de periferia, que estava sendo aliciado porque ele estava fazendo programa, sendo que ele tinha 14 anos e foi assassinado brutalmente, ele tinha sido esquecido. E aí a série faz uma crítica muito interessante para mim, que precisou um menino branco desaparecer porque fugiu, porque brigou com os pais e não aguentava mais aquilo. E para mim eu acho que a série até não entra muito nessa ideia dessa psique do menino e ela descola para mim, eu posso ter essa percepção, outras pessoas podem ter uma percepção diferente, se for o caso
comente aí o que você acha, mas para mim fica parecendo meio que como aquela situação toda ali, ela serviu mais para o personagem do Cumberbatch ali, o pai, se colocar nos trilhos, aceitar fazer uma reabilitação, melhorar a atitude, a forma como ele lidava com as pessoas, do que realmente uma crise para a criança. Isso precisou acontecer para a polícia, inclusive até mesmo um detetive negro, poder dar atenção para o desaparecimento de um menino negro que foi brutalmente assassinado, desapareceu há 11 meses e ninguém fez nada. Então isso também revela muito sobre a nossa sociedade, se passa ali em Nova York, mas se revela sobre a sociedade em geral, que se não fosse esse menino branco desaparecer, será que a mãe do menino negro saberia o que aconteceu com o seu filho? Será que ela poderia ter uma conclusão sobre a história dele? Será que descobririam que ele tinha sido assassinado brutalmente, que ele estava sendo usado para fazer programa, mesmo sendo menor de idade, que tinha um vice-prefeito envolvido, uma outra figura importante ali na época em Nova York que também estava envolvida num esquema muito errado ali sobre desordem, sobre tráfico dentro do sistema de limpeza da cidade. Muitas coisas foram descobertas a partir da descoberta do que aconteceu com o Marlon Rochelle, que só aconteceu porque um menino branco desapareceu. Então todas essas questões aqui são muito bem apresentadas, são apresentadas de uma forma madura, consciente e bem conduzida. Uma minissérie muito boa, com grandes atuações, bem dirigida, bem escrita, bem montada, bem articulada e bem apresentada. Está disponível lá na Netflix. Se você ficou no vídeo até agora e não assistiu a série, você pegou alguns spoilers aí, mas mesmo assim eu indico que você vá lá e dê o seu play, porque você não vai se arrepender. Vídeo terminando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa aí o seu like. Não é inscrito no canal? Se inscreve. Clica também aí no sininho, porque assim você sempre vai ser notificado quando os vídeos saírem por aqui. A qualquer hora a gente se vê de novo em mais vídeos aqui no canal. Até lá!